Sim. Shalom de Alcha Machia a todos meus irmãos e aos todos os ouvintes deste canal, desta live. E porque sempre quando eu estou cumprimentando lá na live, no canal das Virgem Prudente, né? Então, todos que foram ouvir, Shalom de Alcha para todos, em nome de Alcha Machia. Irmãos, meus queridos irmãos, a live hoje, o estudo é Como Reinar com o Machia. Todos nós queremos estar, né, reinando com o Machia. Então, mas nós não temos assim não tem um manual adequado para como é que a gente vai estar lá reinando com o Machia. Não temos, né? Não tem esse manual. Se a gente tivesse, a gente ia seguir direitinho. Mas tenho recomendações e orientações e conselhos. E nada melhor do que os conselhos de do nosso apóstolo Shaul. O apóstolo Shaul deixou, né, muitas recomendações, muitas orientações e muitos conselhos, né, pelo Ruach Kadosh. Ele usado pelo Ruach Kadosh e deixou para nós. Então, nós vamos estar vendo aqui como reinar com Machia. Aleluia, irmãos, louvado seja Yahweh. Primeiro nós vamos estar abrindo a Bíblia em 1 Coríntios 9, 22 a 27, para ver como é esses conselhos, né? Nós vamos estar vendo aqui no decorrer do estudo muita coisa que nós vamos aprender como reinar com o Mashiach. E o reino, irmãos, já começa tudo aqui. Nós já vivemos a eternidade pela fé, né? Tudo pela fé, já começa tudo aqui. Tudo aqui já tem um começo, uma preparação, né? Para poder estar reinando com o Mashiach. Então, nós vamos ver os conselhos que o apóstolo Shaul deu para Timóteo. Timóteo, ele considerava como seu filho na fé. Ele tinha ali todos os cuidados, né? E esses cuidados que ele teve com Timóteo, deixou o Ruach Kadosh para nós. E a Alcha tem um cuidado conosco nesta última hora, para que nós não venhamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar só para Yalcha, porque Yalcha é o fundamento. Então, ele deixou essas cartas com este cuidado para nós, hoje aqui, né? Porque a palavra, ela é ontem, hoje e amanhã e sempre. Então, o que ela falou, ela é uma sombra para nós hoje. Então, ela é viva, né? Ela é viva e eficaz. Então, quando a gente, às vezes, abre a palavra e lê algo ali na palavra, ela fala conosco. E também, outro dia que a gente for ler, ela também vai estar falando, porque é vivo, né? É um alimento vivo. Até mesmo na mesma palavra você fala, você lê, você vê ali aquela palavra, e depois outro dia volta a ver novamente, e você observa que algo te chamou a atenção de uma forma que você desperta, que você mesmo fala assim, ah, mas eu não vi isso aqui e isso aqui estava aqui. É porque ela deixou para o momento. Naquele momento você estava passando por uma dificuldade e ela falou com você. E hoje você passa por outra dificuldade e ela vai estar falando para você. Sempre ela está falando, porque é um alimento, né? O alimento de ontem não serve para o alimento de hoje, porque aquele povo lá no deserto, eles queriam o alimento, guardar o alimento para o outro dia. E aconteceu o quê? Aconteceu que pegou bicho, né? Uns foi lá e falou, ah, não, eu não sei se amanhã eu vou ter este alimento, então eu vou guardar. E pegou e guardou. E Al falou que não, que todo dia ele ia dar uma porção. Aí ele guardou, eles guardaram, e no outro dia foi olhar, tinha bicho. E no outro dia
já estava lá, eles jogaram fora aquele alimento lá que estava com bicho, né? E foi pegar o outro. Assim também é a mesma coisa, o maná hoje é a palavra, o que Al deu para nós ontem, ele vai dar para nós hoje e tem reservado para amanhã. Então nós não podemos assim querer saber tudo e tudo não, porque se renova a cada manhã, a cada dia é um dia diferente. Ele tem reservado para nós. Então nós não podemos querer saber tudo de vez e ninguém sabe tudo de vez. Nós estamos aqui na obra de Al, que o ministério que deu para cada um é um aprendizado, né? Cada dia a gente está aprendendo mais. Então, hoje nós vamos estar aprendendo como reinar com Machia. Ah, mas eu sei, às vezes fala assim, irmão, eu sei, eu já vi ali na palavra, mas tem algo mais a acrescentar. Então, nós estamos aprendendo a cada dia. É como se fosse uma cortina. A gente vai abrindo, 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 até, como diz aquele louvor que fala, a minha vereda vai brilhando mais e mais até o dia perfeito chegar. É como a luz da aurora, minha vereda vai brilhando mais e mais até o dia perfeito chegar. Então, a nossa luz é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até o dia perfeito chegar. E o dia perfeito chegar é só lá na eternidade, né? Que nós vamos chegar, nós vamos ver tudo. Hoje nós vemos obscuramente, mas amanhã nós vamos ver lá. Amanhã, eu falei amanhã, né? Amanhã nós vamos ver claramente, né? Que é o dia, ele vai clareando, 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 a luz da aurora, assim até chega o dia clarinho, dia perfeito. Então, o dia perfeito é lá. Então, nós estamos aprendendo, cada dia nós aprendemos mais. E eu, juntamente com os irmãos, estamos aqui para aprender. E hoje não vai ser diferente, que eu também vou estar aprendendo aqui com os irmãos. Louvado seja Al, né? E nada melhor do que o apóstolo Shaul deixou aqui pelo Ruach Kadosh esses ensinamentos. Então, vamos estar lendo aqui, meus irmãos. Aos irmãos que entraram agora, Shalom de Al Machia. O estudo é como reinar com o Machia. Aleluia. Então, vamos ver aqui. 1 Coríntios 9 e 22. Que fala assim. Fiz-me como fraco para os fracos. Para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos. Para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm ao estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. De tudo aquele que luta, de tudo o que se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisas incertas. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, ele disse, né, que nós estamos numa corrida, né? E o vencedor que leva o prêmio ao vencedor.
eu dar-te-ei, né? O prêmio. Então, mas para que ele esteja na corrida, ele diz que esmurra o seu corpo, né? O seu corpo tem que suar, né? Tem que matar. Então, aquele corredor, que ele está se preparando para a corrida, ele abstém de muitas coisas, ele tem desejo de comer doce, né? Vamos dar um exemplo aqui, a fazer a analogia de uma pessoa que corre, está preparando para a maratona para chegar em primeiro lugar, ele tem vontade, ele morre de vontade de comer doce, mas ele de comer as coisas industrial, essas coisas assim, né? Comidas não saudáveis. Então ele tem vontade de comer, mas ele se priva daquilo porque ele precisa do corpo dele saudável, com força e vigor, né? Com força e vigor. Então ele prime de muitas coisas que ele faz, ele corre até suar, o corpo dele não aguenta, ele faz malhação, ele pega peso que o corpo não aguenta, mas ele pesa para ele preparar o seu corpo físico, para o seu corpo físico estar em condições de chegar em primeiro lugar. Então, aqui ele está falando do corpo, do físico, mas e corre por uma coroa corruptível, que depois não tem validade alguma, né? Só chegou no prêmio. Mas o apóstolo Saul, ele foi além desse corredor, desse vencedor, e trouxe para nós, para os dias de hoje, como é que nós temos que fazer. Ele falou assim, ele disse assim, eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todo na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisas incertas, assim combato, não como combater batendo no ar. Ele falou assim que ele ganhar uma coroa incorruptível, mas essa coroa não é coisa incerta, é coisa certa. Ele tem certeza, ele tem fé e algo quer trazer para nós essa certeza e essa fé, assim como ele também estava ali mostrando, né, para aquele povo que teria que ter essa aptição, como os corredores, os vencedores faziam. E aí, ele falando aqui que não é coisa incerta, não é coisa certa, é certa. Antes, me julgo meu corpo e reduzo a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, ele faz o quê? O que que nós temos que fazer? O que que ele fazia? Ele fazia o quê para ter esse grau de espiritualidade, esse Ruach Kadosh? Ele fazia jejum, né? Então, aqueles corredores, aqueles vencedores que corria, eles também tinham esse preparo. Nós também temos que ter esse preparo para receber, né? O Ruach Kadosh, temos que estar jejuando ao corpo. Ah, mas de manhã você tem que ter um compromisso com Ial e Alcha. Muitos que querem ter um compromisso com uma latinha de manteiga e um pão, aí fica difícil, né? Porque o compromisso nós temos com Ial. Ele falou: buscai primeiro o reino de Ial e a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. Mas aqueles que não têm condições, eu não, na fraqueza de fazer um jejum, né? Acorda e já vai direto na geladeira, pega a lata de manteiga, vai logo no armário, pega o pão e come, enche, 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 enche. Não, nós temos que separar aí os dias aí e deixar a latinha de manteiga de lado, deixar o pão de lado e fazer um jejum.
jejum para mortificar a carne, esmurrar a carne. Ela tem que morrer, ela tem que morrer. E morrer para o ruach, né? O ruach sobressair. Que quando o eu morre, o ruach vive, né? Porque a palavra fala, não eu mais vivo em mim, mas o ruach que vive em mim, né? Porque nós somos templo do ruach Kadosh e ele não faz morada com ninguém. Ele é educado, ele é sensível, né? Então aí ele pede para entrar, né? Então aqui nós somos a morada do ruach Kadosh e ele entra e mora. Mas o inimigo, ele é entrão, ele entra sem ser convidado, né? Ele vem e quer tirar a moradia do Ruach Kadosh, né? Como é que ele quer tirar a moradia do Ruach Kadosh? Botando em nós fraqueza, pensamentos negativos, né? Pensamentos negativos, que você não consegue, que você não pode, que você tem fome, que você vai adoecer para não fazer o jejum, né? Então isso aí vem soprando, né? Vem soprando, ele sopra com os dardos inflamados do maligno, colocando na mente que não consegue. Consegue sim, você consegue. Nós conseguimos fazer jejum e temos que fazer jejum. Os apóstolos, quando estavam com Yalcha, aí eles não faziam porque o noivo estava lá com ele do lado, né? Então não faz jejum. E nós temos que fazer até quando o noivo chegar para as boldas, porque quando tem as boldas ali, né, tem muitas comidas gostosas, deliciosas, e nós não vamos fazer jejum, nós vamos nos alimentar. Mas enquanto não chega as boldas, nós precisamos, né, estar fazendo o jejum para chegar a hora das boldas, porque o noivo estava com eles, mas depois que o noivo foi tirado, e aí eles também fizeram jejum, que foi os apóstolos, né? Porque eles foram criticados. Por que eles não fazem jejum? Aí o Yalcha disse, porque eles estão com o noivo, mas vai chegar uma hora que vai ser retirado, eles vão fazer jejum. Então nós também temos que fazer o jejum, para quando chegar na hora das bodas, nós vamos alimentar. E nós vamos estar fazendo jejum, né? Então, mas agora nós temos que fazer jejum, nós esmurrar o corpo, né? E também levar o evangelho para poder reinar com Yahshua, levar esse evangelho para as pessoas conhecer, do jeito que eu recebi, eu vou dar de graça, assim como eu estou trazendo essa live aqui para os irmãos de graça, os irmãos também vão estar levando para outras pessoas de graça, porque ovelha que gera ovelha, né? É ovelha que gera ovelha. Não, os anjos queriam também estar aqui, eles propôs para vir fazer essa obra maravilhosa, mas e eles proporcionou a fazer, né? Mas Ial não permitiu, poupou eles de fazer essa obra e deu para a gente fazer. A gente tem que fazer, tem que levar esse evangelho, tem que levar o evangelho da verdade, o evangelho da paz, o evangelho da justiça, o evangelho do reino, porque o evangelho da última hora é o evangelho do reino, que ele falou assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrependei-vos. Então, nós temos que estar aí tocando a trombeta. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Nós estamos no evangelho da justiça, porque este evangelho dos fariseus, né, que é da instituição, são evangelho de confusão. Há muita confusão. Nós estamos vendo aí igrejas inteiras cheias de membros caindo, né? Por conta dos seus líderes que não tem base, não tem fundamento, porque quando tem a base, o fundamento, a casa é edificada, ela é sólida, ela não cai, porque nós estamos no fundamento. Nós estamos no fundamento que é o fundamento de rocha. E Alcha Machia é a rocha. E esse fundamento não balança e não cai.
porque está alicerçado na rocha. E casas alicerçadas na areia cai. Aí nós estamos vendo esse ministério aí, né? Eu posso falar, porque está todo mundo comentando, todo mundo falando dessa igreja, né? AD, igreja, igreja de Zeus, caindo tudo e os membros não sabendo o que fazer, todo mundo chorando, porque confiava e acreditava naquele pastor e achava que aquele pastor, mas ele não dá a vida pelas ovelhas, aliás, ele tira as vidas das ovelhas, tira as lãs das ovelhas e deixa a ovelha pelada, sem pasto, tá tudo raquítica, né? Raquítica. Mas nós e ela nos trouxe aqui para nos dar comida sólida. Nós não estamos tomando leitinho, nós estamos agora alimentando de comida sólida. E no fundamento, a qual não balança e não cai, para que nós venhamos a, a levar para aquelas ovelhas que está lá raquítica e sem lã, né? Então é a hora do ID, né? Nós temos que obedecer do ID. O apóstolo Shaul falou assim: pois eu assim corro, não como coisas incertas, assim como combato, não como batente no ar. Antes me julgo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Então, ele falou que ele tinha que levar esse evangelho, né? Então, aí, às vezes, mas eu tô cansada, eu não posso, eu tenho vergonha, eu tenho timidez, mas IAL nos deu um ministério a cada um, né, para poder fazer isso, para desenvolver isso, né? Então, aqui nós vamos estar vendo mais, né? Nós vamos estar vendo aqui mais. Creio que os irmãos estão entendendo aí. Para reinar com Machia, já começa tudo aqui, né? Então, é isso aí, já tem que já estar pondo em prática. É os conselhos que o Ruach dá. Vamos estar vendo aqui em 1 Timóteo 6,17. Louvado seja. 1 Timóteo 6,17. Porque o versículo mesmo, irmãos, é o 20, né? Mas eu gosto de ler uns 3 versículos antes, uns 3 depois, para a gente compreender, porque texto sem contexto vira pretexto, né? Então vamos lá no 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em algo que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Então, ele falou para a gente ser rico, né? Muito rico, e nós precisamos ser muito ricos, né? Mas rico de quê? É de bens materiais? Não, é de boas obras. Ele falou assim, ó. E que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, né? E que façamos o bem, enriqueçamos em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Porque a vida eterna, irmãos, depois que reinar com Machia, aí vai para a vida eterna. Aí acabou todo esse processo, né, que nós estamos passando aqui, que veio lá veio do Éden, depois parou lá em Noé, depois de Noé começou um círculo de vida, aí depois chamou Abraão para poder levar, escolher um povo dentro daquele povo que já tinha corrompido, aí depois libertou o povo do Egito,
para levar a uma terra que rege maná e mel, que é a Canaã, e assim mesmo não deu certo, não funcionou, porque o povo continuou com a mesma rebeldia. Aí ele já mudou, Yael mudou de estratégia, enviou Yausha, e Yausha agora veio falar só acerca do reino, né? Não aqui, neste mundo, porque o reino deste mundo já é do maligno, né? Ele age no maligno, mas ele veio falar do reino vindouro, que é o milênio, que ele vai reinar por 1000 anos. Aí depois de 1000 anos, aí nós entramos na eternidade. Acabou o processo. Então, por isso que eu estou querendo falar aqui, como ele falou aqui, ó. E que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Depois do milênio, entra na eternidade. E aí acaba tudo. Né? E nós passamos por essa trajetória toda. Que essa trajetória é muitos 1000 anos, né? Mas para Iau, isso aí já aconteceu tudo. Nós estamos dentro de um filme que ele já acabou. Entende, meus irmãos? Já chegou lá aqueles que vão entrar na eternidade, a predestinação. Mas nós não sabemos quem é predestinado e quem não é predestinado. Nós sabemos que estamos na corrida. De uma vez salvos para sempre? Não, negativo. É conquistado. Alguém pode perder a coroa. Muitos perderam, teve muitos que estavam no meio nosso e hoje já não se encontra mais. Então é uma conquista. O apóstolo Shaul, ele falou: eu não me julgo ter ganhado a coroa, mas eu estou esmurrando, eu estou correndo. Aí, quando ele já foi partiu deste mundo aqui, que ele já estava indo para a forca, que ali ele não ia ter condições de desviar mais, né? Ele falou assim: venci o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, só me resta agora a coroa, que ainda não deu ele, mas ele vai receber. Assim também nós estamos nessa corrida, como o apóstolo Shaul, para poder reinar. Porque só me resta a coroa serve para quê? Para Yalcha colocar na nossa cabeça para reinar. Então ele já estava levando a coroa. E aqui ele estava lutando pela coroa. E nós aqui estamos lutando pela coroa, para não perder a coroa. A coroa já foi entregue a nós, porque ele falou assim: não foi vós que escolheu a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Escolheu, mas que vocês também poderão perder essa coroa. Então, que vigia. Está compreendendo, meu irmão? Meus irmãos? É simples, mas também temos que estar vigiando, que podemos perder a qualquer momento. Né? Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Isso falo para mim e falo para vocês. Porque a palavra, ela é uma espada de dois gumes. Tanto ela fala para mim, como fala para vocês. Então, assim, nós temos que estar atento e vigiar. E nunca querer saber demais, querer saber a porção que ao dar a cada momento, a cada instante para nós. E temos que estar sempre vigiando a todo momento. Mais uma vez eu falo e mais uma vez eu repito: salvo para sempre não, é conquistado. Nós temos que conquistar. O apóstolo Shaul falou que está na corrida, então nós temos que estamos aqui batalhando, correndo, mas certo da vitória, porque aonde há luta, há vitória. Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui aonde eu parei. Então, ele falou aqui, né? Vamos estar continuando aqui. Que em tesouro para si mesmo bom fundamento, para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Pois é, o fundamento no futuro é garantido, né? O fundamento. E o fundamento é quem é Yalcha. Então, para o futuro, você está aí buscando reserva para o dia de amanhã. Então, sempre vigiando, né? Aí ele fala assim: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores em vão e profanos e às oposições da falsa chamada ciência,
a qual, professando alguns, se desviaram da fé. Graça seja contigo, assim seja. Então, ele disse que muitos, né, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. Então, muitos se desviou da fé. Por quê? Porque não guardou o depósito, né? Eles não guardaram o depósito. Então, eles confiaram e deixaram à mercê do Léo, ao Léo. Então, se perdeu, né? Desviou o depósito. Então, vamos estar vendo aqui, meus irmãos, que depósito é esse, né? Aleluia, louvado seja Yau. Então, temos que ter zelo, porque Yau colocou na mão de cada um de nós que estamos aqui, porque não é por acaso que você está aqui nesta live, vendo esta live, é porque Yau colocou um depósito nas tuas mãos, na minha mão. E esse depósito é um ministério. Um ministério, ele te chamou para um ministério. E esse ministério tem que guardar em que ele foi confiado, né? Então, nós vamos estar vendo aqui a parábola dos 10 talentos, que se encontra em Lucas 19, 11, 19, capítulo 19, 11 a 24. E também se encontra em Mateus 25, 14 a 30. 14 a 30. Aqui eu só vou ler o primeiro versículo do 19 e depois eu vou estar pedindo Marial para ler Mateus 25, de 14 a 30. Irmã Marial, por gentileza, assim que eu acabar de ler o Lucas, aí você entra para estar lendo aqui para a gente poder estar entendendo. Lucas 11. Lucas 11. Não, Lucas 19, 11, que fala assim: E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Alchalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Al. Manifestar o reino de Al. Quero pedir Marial para estar lendo Mateus 25, 14 e 30. Aleluia, louvado seja Al. Irmã Marial? Mateus 25, 14? É, a 30. Tá certo, só um momento. Que eu tinha deixado em Lucas. Os dois falam. Uhum. Peraí, Mateus. Mateus o que, irmã? Mateus 30, é? Não. 22 ao 30, irmã. Qual é o capítulo? É Mateus 25, 14. 25, Mateus 25. 14 e 30. Uhum, tá ok. Tá abrindo aqui. Mateus 25, 14 ao 30. O investimento dos talentos. E Alcha continuou o reino dos chamaíns. E Alcha continuou: O reino dos chamaíns será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200, ao terceiro deu 100, então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200, mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão.
Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado, que havia recebido 500 moedas, chegou e entregou mais 500, dizendo: Mestre, me deu 500 moedas. Veja aqui, estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. E por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado, que havia recebido 200 moedas, chegou e disse: Mestre, me deste 200 moedas. Veja aqui, estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado, que havia recebido 100 moedas, chegou e disse: Eu sei que o mestre é um bom homem, duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei, junto onde não semeei, por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, eu receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E jogue fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Aleluia. Aleluia, louvado seja Al. Então, meus irmãos, essa parábola, ela fala muito para nós, é os talentos, que eu vou só dar um parecer aqui, ó. Nesta parábola, o talento é uma unidade monetária correspondendo a 6.000 denários, sendo que um deles era equivalente a um dia de trabalho. Assim, cada servo recebeu uma boa quantia para negociar. Ora, o mau servo foi fiel ao guardar o bem de seu patrão, mas não em aplicar o seu talento, por isso foi julgado infiel. O seu grande erro foi não ter tido coragem, inteligência, amor, iniciativa e visão. Além disso, cometeu 3 falhas graves, que são muito comuns. O seu mau juízo a respeito do seu patrão, o medo que sentia do seu superior e a sua própria insegurança, e ao tem dado a cada um de nós um talento, que não pode ser perdido, desperdiçado e nem desprezado, mas sim multiplicado. Para ele, aqueles que investem nos talentos desfrutarão das graças, né, da benevolência do IAL e da sua aprovação. Então, aí ele dá para nós, né, muitos talentos. Então, nós vamos ver aqui o que o talento o que ele deu para nós, para poder recurso para nós negociar esses talentos. Cada um de nós temos os 7 ruach, tem os 7 ruach, que está lá em Isaías. Em Isaías está lá os 7 ruach, que fala aqui. 7 ruach. Que está aqui os 7 ruach. Ó, primeiro, o ruach de Al, ele está sobre nós, né? Primeiro. Segundo, o ruach de sabedoria. Terceiro, o ruach de inteligência. Quarto, o ruach de conselho. Quinto, o ruach de fortaleza. 6, o ruach de conhecimento. 7, o ruach de temor.
E aonde vamos ver mais também onde que se encontra esse ruach. Depois nós vamos voltar para essa parábola. Eu quero aprender com os irmãos aqui agora sobre essa parábola. Apocalipse 4, 1 a 5, que fala assim: Depois dessas coisas, olhei e eis que estava a porta aberta no céu. E a primeira voz que como trombeta ouvira falar comigo e disse: Sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em Ruach, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era a aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônia. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre eles a cabeça coroas de ouro. E do trono saía relâmpagos, e do trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 ruachs de Al. Então, os 7 ruachs de Al, ele foi dado a nós para ter esse recurso de negociar os talentos, né? Que é os sete ruachs de Al que se encontra em Isaías 11, que foi Yalcha enviou para Ial enviou para Yalcha, né? E falou assim, ó, 11. Porque brotará um rebento no trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o ruach do Ial, o ruach de sabedoria, o de inteligência, o ruach de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor. Pousará sobre ele. Então, Yalcha, ele enviou para nós, né? Porque nós estamos sendo gerado o filho de Ial em nós, né? O ruach de Ial está sendo gerado através do filho varão. Então, o filho varão, ele tem esse recurso para estar fazendo a obra de Ial aqui, né? No nome de Yalcha. Então, não tem como não negociar os talentos. Então, todos nós temos que tomar posse disso e temos que levar a negociar. Mas aquele servo mau, o que ele fez? Ele conheceu os nomes de Al e Alcha. Aí Al foi lá, tirou da instituição, trouxe, né? Para conhecer os nomes de Al e Alcha, então tá bom demais. Eu conheço o nome de Al e Alcha. E parou por aí. Então, esse foi o servo mau que não levou para negociar, né? Não levou para a negociação dos talentos. Então, agora eu quero abrir aqui o espaço para os irmãos estar compartilhando, né? Estar contribuindo para que eu também possa aprender junto com os irmãos sobre essa parábola dos talentos, né? Aquele que recebeu 5, aquele que recebeu 10, né? Aí como eles foram negociar, aonde que eles foram negociar e como que eles foram negociar, e aqueles, né, que não negociou, aquele que não negociou nada, que não fez nada, ele conheceu o nome de Al e Alcha e parou por aí e estava satisfeito, acomodou, né? E Alcha fala assim: Oxalá, antes seja quente ou frio, se és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aí o inimigo também fala: aquele que está em cima do muro, ele está lá pro lado do inimigo. Ele não está pro lado de Alcha.
né? Porque teve uma pessoa que me falou uma história que, que aquele que estava lá em cima do muro, que chamava, vem, desce, pula pro lado de cá. E aí o Ruach, o espírito, o Ruach chamando para ele vir para vir para a obra, né? Para trabalhar. Aí o inimigo tá lá do outro lado, não chamou ele. Aí falou assim: por que você não chama ele pro seu lado? Ele falou: porque ele já está no meu, ele já está do meu lado. Então, aí onde que está o perigo, né? Morno, frio. Não, quente, quente e frio. Tu és morno ou frio, né? Não é nem quente nem frio. Então, e ela falou: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, aí, irmãos, nós vou dar oportunidade aos irmãos aí para estar contribuindo, louvado seja Yahweh. Quem é o primeiro? Vê se entrou mais algum irmão aqui, para me estar cumprimentando. Aos irmãos que entraram agora, irmã Nádia, irmã Ed, irmã Geisa, irmã Sirlene, irmã Maria, irmã Rosana, irmã Messia, irmã Marcelo, irmão Joels, irmã Eusa, e os demais irmãos já cumprimentei. Louvado seja Yahweh dos Exércitos. Toda honra e toda glória seja dada a ele. Então, meus irmãos, quem pegou a live do início, aí está entendendo, porque é como reinar com Mashiach. Eu vou deixar aqui o espaço aberto para os irmãos estar contribuindo dentro dessa parábola, né? Dessa parábola. Porque é tudo com ordem e decência, não de autonomia. Não vamos para outra parte, não, porque nós estamos aqui dentro dessa. E a Alcha quer falar dentro dessa parábola aqui, a parábola dos 10 talentos. Louvado seja Yahweh. Aleluia. Pai de Rauch, Aleluia, irmã meus irmãos, Célia. Está lá em Alcha, não te cumprimentei porque eu estão não em vi aqui dia. agora. Aleluia. Eu vou fazer um comentário bem rápido, porque a garganta está ajudando. Que assim Ela seja. falou uma coisa muito importante quanto às pessoas que estão mornas, né? A palavra diz que vomitar-te-ei, né? E ela não quer nada morno. É melhor que esteja, melhor em forma de expressão, que esteja frio do que esteja morno, porque se você já conhece o nome do Pai, já conhece o nome do Filho, não se aprimorou, não se aprofundou, não fez nada na obra, você está morno. E você é pior do que quem não sabe nada, né? Por outro lado, é distribuir os talentos, né? Conforme a aptidão, e ao conhece a capacidade de cada filho dele, e que nós não podemos ficar com esse conhecimento guardado para nós, né? Foi dado-nos de graça, devemos levar para os nossos irmãos. Muitas das vezes eu uso muito isso, né? Nós não sabemos quem é o joio e quem é o trigo, então nós temos que levar para todos. E o trabalho é divulgar, é levar o nome do Pai e do Filho da promessa de alma. E quem transforma e quem faz a semente brotar dentro do coração e separa o que é deles é o Rosh Kadosh de alma. Né? Perdão, meus irmãos. Então, o quente e o frio, né? Nós temos que estar fervendo, não temos que estar quente, porque o frio e o morno, o morno já está para lá e para cá. O frio já é do maligno e ele não tem nenhuma preocupação em conquistá-lo, porque já é dele, né? Ele tem tido sede, é daqueles que estão servindo a Yahweh. E nesse tempo que nós estamos vivendo, o cerco tem fechado, tem tido ataque de todas as formas, e que nós temos que ficar firmes, porque nós temos um Pai que não mente, um Pai que cuida de nós,
um pai que deu seu filho primogênito para que fosse restaurado o nome dele e por nós, para que nós pudéssemos estar servindo a Ial. Era isso que eu queria falar, minha irmã. Fica na paz de Deus. Aleluia! Muito obrigada pela sua contribuição. Algo que você falou aí muito interessante. Você disse, se nós temos o nome Yau Yausha, o nome do filho, que é o fundamento, e se guardar só para nós, isso aí, irmãos, é um ato de egoísmo. O que aconteceu com Jonas? Jonas, ele foi egoísta, porque Yau pediu para ele levar o conhecimento do que aquelas pessoas estavam fazendo, praticando ali, que não estava agradando ele. Mandou ele levar a mensagem, dar o recado, mas ele foi egoísta. Ele achou que aquele povo não merecia, não carecia. Então, ele sabia que se ele fosse lá e falasse, poderia acontecer isso e aquele povo não merecia. Ele fez o julgamento dele, né? Então, ele foi parar onde? Ele foi parar no ventre da baleia. E então, o que ao mandar a gente fazer, a gente vai fazer. Muitas das vezes, a gente é egoísta, né? Fala assim, mas aquela igreja, mas aquele povo, eles não querem saber. Mas não importa que eles não querem saber, é importante que eu vou fazer eles saber, se eles querem saber ou não. Mas eu levando, porque a missão nossa não é convencer, né? É anunciar. Então, a missão de Jonas era anunciar que El mandou, mas aí ele foi egoísta. Então, algo aí que você falou me lembrou dessa passagem de Jonas. Aleluia, louvado seja El. Mais irmãos aí? A paz de Deus, Aleluia. irmã. É como aquela passagem, irmã Mércia, lá de Mercedes, é primeira, irmã Mercedes. primeira, Muita gente confunde com irmã Mércia. Sempre alguém fala, é irmã Mércia, irmã Mércia. É irmã Mercedes. a irmã Mercedes, é isso aí. É a passagem, né, de Primeira Reis e o capítulo 18, né? A partir do versículo 18, né? Que fala lá, né, de Elias e os profetas de Baal, né? Aí falou, né? Quanto tempo que vai dançar para um e dançar para outro, né? Então, aí essa passagem é muito interessante, né? Porque ali eles invocavam Baal e outra hora invocava Ial, né? Aí não podemos, né, ficar num canto e no outro, né? Quem tem que só ir dirigir ao um só. É a mesma palavra, né? Porque ali significa que estão mornos, né? Não estão quentes, né? É isso aí, só que eu queria dizer. Obrigada, irmã. Então, irmã, é cogitar em um só pensamento, né? Não podemos ter dois pensamentos. Dois pensamentos tá no muro, não tá fazendo, não, querendo fazer a obra, né? Tem que ir, tem que obedecer o ID. Tá em dois pensamentos. Cogitando em dois pensamentos. Que assim seja. Eu vou falar um A irmã, pouquinho aqui, irmã. É que hoje de manhã eu estava assistindo um vídeo de um irmão que ele prega nas redes sociais, ele prega o nome Yeshua, e ele estava falando mal de nós e Aldins, dizendo que nós é seita, e falando um monte de coisa. Aí, nisso, eu meditei nessa palavra, aí Yau é tão maravilhoso que me deu essa parte aí. Ele é descendente de judeu. Aí eu pude ver que, tipo assim, o que Yau deu para ele, deu para nós. Só que nós temos a mesma porta que ele tem aberta, que é a internet, e a porta da salvação, que é Yausha. Só que nós, com a nossa pouca força, nós estamos pregando os nomes verdadeiros, e ele, mesmo sabendo o nome verdadeiro, ele não está pregando o nome verdadeiro nas redes sociais. Aí eu pude ver, assim, que eles têm muitos, os judeus, que eles têm mais conhecimento dos nomes, mais primeiro do que nós, antes do que nós até.
Eles têm mais talentos do que nós, só que eles não multiplicaram. E nós, o pouco que Yao nos deu, nós vive multiplicando. Nós confessa o nome de Yao e de Alcha, nós não nega, nós prega para vizinho, nós prega para os gentis, que nem nós. E eles até hoje vivem escondendo. Só isso, irmã. A nossa pouca Obrigada, força. irmã. Irmã, pela sua contribuição. Depois eu vou passar para a irmã Vaneuza, só explicar aqui a irmã, e a irmã Vaneuza estava querendo falar, né? Então, irmã, Yeshua, o que significa Yeshua? Porque Iau, eles conhecem Iau, mas eles não conhecem, eles não aceitam Yausha. Então, se eles não aceitam Yausha, eles colocaram o nome Yeshua, significa que seja apagado este nome, que Yausha não existe para eles, que eles não acreditam, que eles acreditam no Messias que vai vir. Então, eles estão aguardando o Mashiach. Então, eles aguardam o Mashiach e quer que o nome de Yausha seja apagado. Então, eles falam, Yeshua. Então, eles não pregam Yausha, porque eles não aceitam Yausha, porque eles não reconhecem Yausha, que é o nosso Salvador, o nosso Remidor, né? Então, por isso que eles fazem isso. Agora, eles falam que Yau, o nome de Yau é santo, que ninguém pode saber, eles são egoístas, só eles, só deles, só para eles. Então, eles falam, quando tem um perigo lá, vocês já viram, quando tem um perigo lá, assim, um míssil cai lá, aí eles sentem perigo, eles gritam, Iau, Iau, Iau. Mas aí depois eles não falam para as pessoas e Yaucha eles rejeitaram, né? Yaucha. Então, por isso que colocou o nome de Yeshua, fala assim, que seja apagado este nome, que este nome não existe, não é o nosso Mashiach, nós estamos aguardando o nosso Mashiach. Agora eu quero passar a oportunidade para a irmã Vaneuza, que ela abriu o microfone nessa hora aí, e aí fechou. Irmã Vaneuza, pode estar. Aleluia. Não só receber o nome, né? Mas também tem que alimentar, né? Para poder multiplicar, para gerar mais, assim, igual os talentos, né? Crescer mais. Na hora que for levar os nomes, você já está cheio, né? Para contribuir com os outros irmãos que não sabem, né? Porque muitas vezes você leva e eles vai fazer uma pergunta, você não sabe responder. Como é que você vai levar o nome? Você também tem que encher da palavra e ter a compreensão, né? Entender. Muitos recebem, mas não buscam, né? Não quer se alimentar. Aí como é que eles vão passar para outro? Por isso que a gente tem que estar sempre alimentando, né? Da palavra, e a palavra é cada dia, né? Ouvindo e aprendendo mais para a gente poder levar para os nossos irmãos. É isso aí, irmã. Aleluia, é isso mesmo. Porque se você não alimenta, também você vai ficar fraco. Aí você não vai ficar forte. Então, você estando alimentando, você tem, porque a palavra, ela é o seguinte, que você tem o estudo, conhecimento, ela vem à tona. Ele falou assim, vai que eu irei com a tua boca. Se você não abre a palavra, a Bíblia para ler durante a semana, se você não lê, não tem o conhecimento, como é que você vai vir à tona aquelas palavras que Al vai trazer à memória para você, se você não leu, se você não tem conhecimento. Então, você tem que ter o conhecimento para poder vir à tona. Aí a mente vai e volta, fala assim, buscai primeiro o reino de Al e a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. Ah, então eu vou primeiro buscar o reino de Al e depois outras coisas vou acrescentar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar de manhã buscando primeiro, né? Ah, então um compromisso comigo, compromisso primeiro que eu vou acordar de manhã é buscar o reino. E as suas demais justiças serão acrescentadas. Aí as outras coisas eu acrescento. Então, a gente tem que estar na prática, né? Aí depois vem aquela palavra que fala assim, outras palavras que vêm. Quando você vai falar de Al e de Alcha. Aí ele fala assim, mas este nome não se encontra na Bíblia.
Mas aí você vai saber que a Bíblia contém as escrituras e que a Bíblia é um livro. Aí você fala, nas escrituras tem um nome. Tem um nome de Al, fala assim, nas escrituras tem o nome de Al e de Alcha, que ele tá aqui, o nome de Al e de Alcha, que fala assim, ó, eu era como um manso cordeiro que levava a matança, porque não sabia que imaginava projetos contra mim, dizendo, destruímos a árvore com seu fruto e cortemos da terra dos viventes, e não haja memória do meu nome. Então você vai falar, ó, eles tiraram das escrituras o nome de Alcha, por isso que eles tiraram. Então, os fraudadores defraudaram, tá lá, você vai procurar Jeremias 11, 19. Ela vai falar, não está na Bíblia. Eu falo, você tá sim. Vai lá em Jeremias 11, você vai saber que tá. E aí foi tirado, mas o nome dele tá lá. O meu nome. Então, e assim acontece, né, meus irmãos? Vou deixar a oportunidade. Irmã Geisa. Louvado seja Yahvé. É um tremendo estudo. Eu estava aqui observando que ele escolhe, né, os seus a quem falar também, a anunciar. Assim, da mesma forma que ele foi com Jeremias, Irmial e com Ezequiel, né? E ele, da mesma forma, ele falou com eles. Aqui, quando ele escolheu a Irmial, a palavra do Criador veio dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Muitos falam, né? Aí como é que eu vou falar? Eu estou conhecendo agora, quer dizer, eu sou jovem, né, no caminho, né? Aí, olha, é bom prestar atenção nisso. Aí o Criador, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dará tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Criador. O Criador estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Quem nos capacita, irmãos, é o próprio Ruach Kadosh. A gente tendo aquela boa vontade de ir, de fazer o nosso ID, eu tenho vontade de falar, mas eu não sei como é que eu falo. Como é que fala? Como é que eu vou chegar perto daquela pessoa e abordar ela com essa verdade que vai mexer com aquela pessoa? A gente tem esse cuidado, né, irmãos? Principalmente, né, os que já são da fé lá, os irmãos que, né, conhecem a palavra, mas são os primeiros a nos atacar, a não aceitar, né? A gente fica, como eu mesmo falei assim, como é que eu vou falar isso, por exemplo, com uma pessoa espírita, né? Eu tava, até saiu na live da Manhã de Bênção sobre isso, aí eu aprendi que o Pai quer que a gente fala tudo para todos, toda a verdade para todos. Aí ele disse aqui a Jeremias: eu hoje, não, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Criador veio a mim. O que você vê, Jeremias? Aí ele fala: vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Criador me disse: você viu bem, pois eu estou enviando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Criador veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Criador disse: do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes daquela terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Criador. Cada um virá e colocará. Essa parte que eu vou pular. Ele fala assim com ele: eu e você, prepare-se. Vou dizer tudo o que eu ordenar. Não fique atemorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra aquela terra, contra os reis de Eldar, seja oficiais, seja eles quem for, né? Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Criador. Quer dizer, nós estamos sendo lançados a um povo rebelde, porque de uma certa forma hoje eles se rebeliam porque
eles dizem, nós estamos com a verdade. Igual minha irmã bateu de frente comigo. A nossa igreja tem os teólogos que moraram em Israel. Como é que pode vocês saberem disso e eles não sabem? Eles moraram lá, eles têm experiência, têm faculdade, estudaram lá não sei quantos anos. Quer dizer, eles são os grandes, os sabidos, eles não vão dar ouvido a um povo pequenino de fala normal. Como é que pode esse povo saber dessas revelações? Se a gente estudou tanto, se tem os teólogos, a gente estuda a Bíblia todos os dias. Então, assim, jogou assim, na minha cara esse engrandecimento, né? Aí eu só simplesmente respondi para ela, minha irmã, eles têm a palavra. Ali não está escrito que a palavra, ela sem espírito, ela é morta, ela não tem vida. Quem tem a palavra e tem a revelação do Kadosh, o que está acontecendo conosco hoje, o Pai escolheu os pequeninos para revelar coisa tão grandiosa que vocês, apesar de estudos, de faculdade, de teologia, não têm esse entendimento. Estão cegos, eles são cegos, guiando os cegos. Ela ficou aborrecida, né? Mas é verdade, irmão. A gente vai levar esse povo simples, esse povo não sabe nem falar, igual ela falou do irmão Romilson. Olha como é que ele fala, ele não sabe nem falar, o cara não tem um estudo. Como é que pode ele ensinar coisas assim para vocês? Vocês estão tendo a mente cauterizada, a mente, uma lavagem cerebral. Entendeu? E isso, o profeta aqui, Jeremias e o profeta Ezequiel, eles eram novos, eles não sabiam nem falar, mas Yahweh escolheu eles para levar esse evangelho. Yahweh escolheu a gente agora, ele revelou a verdade, escolheu o pequenino rebanho, um povo humilde, pequeno. Igual ela fala, a maioria de vocês é tudo desegrejado. Ele é um desegrejado e está tirando vocês das igrejas. Mas o Pai sabe o propósito a qual ele fez isso com o irmão Romilson. É igual o Atalai. E o mais importante aqui, irmãos, que eu vou ler aqui, estou tomando um tempo sim, mas é importante. Aqui da roda, que ele fala do Atalaia. Está marcado. Espera, irmã, só um momento. Irmã Geisa. Irmã Marial está me ouvindo? A irmã Marial, pode encerrar a live, irmã, que aí a gente vai dar continuidade, porque a live era para já ter encerrado e esqueci, para fechar. Irmã Marial. Para ler Lucas, não, irmã? Não, pode encerrar agora e depois a gente vai bom, terminar. Então. Tá certo. Tá. A irmã Geisa.